Tudo bem? Que ótimo, né? Então, eu sou Inês, estou PCNP de Matemática aqui na nossa diretoria Campinas Oeste, né? Muitos de vocês já me conhecem, que eu estou um tempinho aqui e a gente sempre está juntos, sempre que possível, sempre gravamos, né? As nossas ATPCs são gravadas via Team, isso não é uma TPC, este vai ser uma exploração das habilidades contida na ADE, se é da 5, que é da nossa diretoria ou não é, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é ideias de como nós podemos colocar perguntas para despertar no nosso aluno o interesse na resolução da situação problema. Essa que é a ideia, né? Lembrando sempre, ele só vai ter interesse se ele for capaz de responder as perguntas que eu fizer após uma reflexão e que essas perguntas não tenham respostas imediatas para aqueles alunos que têm maior facilidade, porque sempre tem na classe, né? Ainda bem. Sempre tem na classe aqueles alunos que tudo se pergunta, eles respondem na hora. Aí o outro nem liga, porque ele já sabe que não vai dar tempo dele responder. E isso que a gente não quer. Então a gente vai soltar perguntas aonde eles tenham que refletir sobre a sua resposta. E aí dá oportunidade para aqueles que não dão as respostas, não têm ela prontamente, ficam pensando um pouco mais, ou aqueles que nem ligam porque sabe que não vai conseguir dar resposta, ele já se julga que ele não é capaz. Então a gente quer fazer perguntas para que todos sejam capazes de responder, e assim vai começar a criar, despertar o amor, o carinho. Porque a gente só tem amor, carinho, quando a gente conhece. A gente só tem, dizemos assim, os alunos dizem que gosta da disciplina quando eles vão bem. É interessante isso, né? Eu sempre falo, eu sempre quis fazer matemática desde a minha 7ª série. Na minha época era a 7ª série do ginásio, né? Lá eu queria ser professora de matemática. Essa foi minha opção desde dessa idade. Hoje, raramente os alunos têm essa opção. Por quê? Teve algum professor? Não, teve o carinho pela matemática. Se eu falar que teve algum professor que marcou assim, não teve, não. Foi o carinho de ver que aquilo era bonito. Ou tal, não sei, eu era uma excelente aluna de matemática? Não era não, viu, gente? Não era não. Depois eu fiquei uma boa aluna, assim, de matemática, aquelas coisas, né? Disputar nota, sabe aquelas coisas assim? Mas é coisa da vida, da fase da gente. E vamos lá. E depois aí eu ia aprendendo aquilo que passavam para mim, aquela batelada de exercício para memorizar. Ah, eu tive até professora, aluna que sabia mais, que ensinava, só para vocês verem que realmente não era eu que ensinava. Eu aprendi, eu ia aprender aquela batelada de exercício, aquelas equações para fazer, né, fatoração, eu lembro disso. Eu lembro até o nome da pessoa que me ajudava. A gente pagava para a aluna da classe para ajudar a gente. E ela me ensinava, então eu tinha aquele batelado e eu aprendi, não. Eu fazia matemática, de acordo com o que a professora fazia, eu respondia como ela queria ouvir. Então eu ia bem depois, você entende isso? E assim foi a minha vida. Faculdade talvez eu despertei um pouquinho mais gosto, o entender um pouquinho mais, mas foi depois, eu acredito que com os alunos, viu, gente, que meu amor realmente aí foi grande, e mostrar que aquilo lá poderia ser mostrado de uma outra maneira para que eles fizessem um letramento matemático, né? Que a gente não teve, desculpa, eu não tive esse letramento. A gente tinha atividades repetitivas e dava certo e funcionava. Agora, o porquê das coisas, tem muito porquês que muitos de nós não sabemos, mas existe um porquê, né? Então, esse gosto vai despertando. É isso que a gente quer despertar nas nossas crianças, como eu falo. Mas tá bom, vamos lá, então, compartilhar a tela com vocês dos nossos exercícios
que merecem ser comentados referente à nossa AD. Serve para o ensino fundamental e para o ensino médio. Não é a TPC. São exercícios que vão ficar aí disponíveis, comentários disponíveis, e estão abertos a críticas para que nós, no outro momento, gravar algo sempre querendo ser mais produtivos, algo mais interessante e que possa ajudar a todos os nossos colegas, tá bom? Vamos lá. Aparece aqui uma atividade, uma situação problema, onde tem aqui uma habilidade, esse número de habilidade não é da nossa Secretaria de Educação, é do CAED quem elaborou essas questões, e eles têm um banco lá de nomes que eles puseram, os códigos, que eles se identificam qual é a habilidade, tá bom? Quando aparecer aí a resolução, através do CAED, que dos YouTube já apareceram todas as resoluções, que, voltando a dizer, não é isso que a gente quer que o aluno, não que ele resolva, lógico, eu quero que o final seja a resolução, mas eu quero que ele entenda o que ele está fazendo, é isso que a gente quer. E essa habilidade, essa habilidade aqui é que contempla essa situação problema. De repente, há uma outra maneira de se fazer que eu possa fazer sem olhar para essa habilidade, mas com certeza uma outra habilidade você desenvolve, né? Então vamos lá. Um professor de natação quer utilizar uma das raias flutuantes da piscina para montar uma atividade para os seus alunos. Nesta atividade, 2 alunos sairão ao mesmo tempo de um mesmo ponto dessa raia, cada um em direção a um lado da piscina. Observe no desenho abaixo a piscina, que tem borda retangular, e a indicação dos 2 lados da borda dessa piscina que o professor pretende utilizar nesta atividade. Uma parte aí do enunciado. Preciso ter certeza que os meus alunos entenderam o que está escrito aí. Não é se eles sabem ler, mas se eles entenderam o que está aí. Então, eu preciso perguntar se está claro, o que eles entenderam a respeito disso, sem ver o desenho, que o desenho vai fortalecer esse entendimento, mas sem ver o que eles entenderam disso. Está falando do quê? Vocês sabem o que é raia? Vocês sabem o que é boia flutuante, raias flutuantes? Lógico que sabe. Meus queridos, eu não sei se nós temos classe 100% que todos saibam, tá? Borda retangular, o que vem a ser o retângulo, tá bom? Vamos lá. Aí vem aqui o desenho, que ele disse uma raia, ele disse os 2 lados que os alunos têm que chegar. O objetivo desse professor é que, nadando em linha reta, esses alunos nadem a mesma distância até atingirem seus respectivos lados da borda da piscina. Com este objetivo, de quanto deve ser o ângulo formado entre a raia, né, e a borda da piscina. Muito bem, novamente, o que eles entenderam até aí? A raia está mostrando aí que ela foi esticada, né? Que ela foi esticada. A raia é essa daqui, né, gente? Cadê? Essa é a raia, né? Eles esticaram aí. E o que ele perguntou foi: quanto que vale esse ângulo aqui? Cabe eles descobrirem, eles enxergarem que aqui tem um ângulo, é isso que está sendo perguntado, é isso aqui, quanto vale esse ângulo? Ok? Muito bom. Aqui, não parece, né? São os nadadores nadando em linha reta. Se eu estou numa sala de aula, eu posso pegar, né, gente, esticar uma corda aí entre as 2 paredes, né? Exatamente como aqui, entre o ângulo, uma quina da nossa sala, até o outro lado, conforme está aí, e
pondo os alunos aqui, fala assim que a distância desse até aqui é a mesma desse até aqui. Antes de fazer o exercício, antes de entrar em detalhe, nós poderíamos perguntar o seguinte: ele já esticou a raia aqui e disse para a gente ver quanto que deve ser esse ângulo para essas distâncias, essa distância aqui ser igual a essa aqui, ok? É isso que pede o exercício. Mas e se não tivesse essa figura? Como teria que estar esticado essa raia? Falando, se eu falasse que vai de um vértice até o outro lado, né? Será se eu esticasse isso daqui em diagonal? Se eu pusesse essa raia em diagonal, antes da resolução, tá, gente? Depois que começou a resolução, não façam perguntas no meio do caminho. Antes de pensar na resolução, só contei o que estava escrito. Se eu esticasse ela aqui, será que algum ponto que saísse aqui, algum aluno nadaria a mesma quantidade, a mesma distância? Se eu esticasse ela até aqui assim, mais ou menos, será que a distância, né, qualquer ponto que ele fosse sair, será que essa distância eles conseguiriam, saindo do mesmo ponto, nadar a mesma distância? Isso é interessante perguntar. Por quê? E quando eu mudo, este ponto está vindo para cá a raia. Se a raia viesse daqui até aqui, certo? Aqui eu pus a diagonal do retângulo. Se a raia viesse daqui até aqui, o que eu estou mudando aqui embaixo? Eu estou fazendo o quê? Aumentando e diminuindo um ângulo, né? Se eu tivesse isso com uma corda na sala, e a hora que você puxasse a corda, levasse, para eles notarem que esse ângulo está sendo alterado. Então, a pergunta é, aonde que eu devo pôr ela certinha o ângulo para que seja possível que a distância se torne a mesma. Então, que essa distância seja igual a essa distância. Então, é uma análise que a gente tem que fazer. Inês, mas o exercício não está perguntando isso. Pois é, se a habilidade, que é a mesma que vai ser mudar o enunciado, mudar o tipo de colocação, ele não faz. Por quê? Porque nós engessamos o exercício. Então, como que a gente desengessa um exercício? Através de perguntas instigantes antes de começar a resolução. Antes de começar a resolução, a gente pode lançar. Em vez de lançar essa raia, está no chão, já lançou no chão, já estudou isso no chão, já viu que os ângulos mudam e depois vem para o exercício da raia. Certo, gente? Se tiver em aula remota, né? Como que a gente pode fazer isso? São coisas que a gente tem que pensar. Indo lá no GeoGebra, a gente consegue mover esses ângulos. Então, acho que isso é muito pertinente, muito legal. Muito bom. Então, é esse ângulo que eu quero saber. Então, eu quero saber quanto que vale esse ângulo. Nós sabemos se isso é um retângulo, esse ângulo vale? Perguntas? Muito bom. Então, esses ângulos, já sei quanto que vale todo o ângulo. Aí perguntou quanto que tem que ser esse pedaço. Ele só não perguntou do de lá, perguntou do de cá. Interessante. Se esse lado vem em linha reta, é paralelo a esse, então, e esse é igual a esse lado também é paralelo a esse, ora, se isso cai perpendicular aqui, este lado e este lado possuem a mesma distância e são paralelos, esse lado e esse lado possuem a mesma distância, são paralelos. Por quê? Porque aqui está um ângulo reto, aqui ele está perpendicular, então ele também vai formar ângulos retos. O aluno precisa enxergar isso. Se ele não enxerga, eu preciso contar para ele que é importante ele ver que isso forma ângulos retos. Porque se eu colocar aqui, o vez que o nadador está lá e ele está aqui, sair daqui, essa distância é igual a essa distância, os ângulos continuam retos. Ora, se eu tenho lados paralelos 2 a 2, que a mesma, os seus lados têm a mesma medida e formam ângulos de 90 graus, isso é um quadrado. Correto, gente? Então, vocês vão colocando
as propriedades do quadrado, né? Só que você não colocou a propriedade, você viu o que tinha e as propriedades dizem que isso é um quadrado, muito bem. E num quadrado, porque essa formação que foi feita aqui, né, gente, quando ele chegar aqui e quando ele chegar aqui, essa formação aqui, muito bem desenhada, por sinal, essa formação aqui é um quadrado e saiu daqui. Isso é o vértice. Então, isso que eu acabei de traçar é a diagonal do quadrado. Se ele sair daqui, né, gente, dá a mesma coisa, certo? Aqui e aqui, essa aqui continua sendo a diagonal do quadrado. E qual é a propriedade da diagonal do quadrado, né? A diagonal do quadrado é a bissetriz do ângulo. E o que é bissetriz? Bi, 2, né? Então, é essas coisas que nós devemos cutucar para tirar, para que a habilidade fique consolidada, certo? Muito bom. Esse outro exercício é uma equação. Considere a equação e ele quer saber qual gráfico que corresponde a essa equação, desses 4 gráficos. Bom, se fosse ao ensino médio direcionado, de repente, a hora que você acabou de fazer, trabalhar com equação de reta, eles podem pensar em coeficiente angular, coeficiente linear, escrevendo a equação reduzida da reta, e assim ir. Para o 8º ano, essa habilidade também é pertinente. Então, o que eu posso ver? Primeiro, isso ele precisa trazer, né, gente? Depois de exercícios que foram feitos com ele, que vocês fizeram exercício, construa o gráfico dessa equação, né? Não sei se você já falou o gráfico de uma reta, mas tudo bem. O que ele fez para construir o gráfico, né? Ele fez atribuiu valores para x e achou y. Por que que ele fez isso? Porque você colocou que era para fazer, então tinha que fazer, né? De repente foi. Aí atribuí valor para x, esse valor de x é esse aqui, e esse y é esse. Isso daqui, esse x e esse y, eles são o quê? Eles são uma variável ou eles são uma incógnita? Interessante, né? Se o x, por exemplo, for 0, se eu falo que o x é 0, esse y passa a ser a incógnita, que número que eu ponho aí para que essa sentença se torne verdadeira. Certo? Que eu falei que o x. Se o x for 2, quanto que eu ponho aqui para que a hora que eu fizer essa operação o resultado dê 0, ok? Então, o aluno, vou pegar o que está lá, ele pôs 2, porque ele fez a continha e achou 1. Ele pôs 0, fez a continha e achou 0. Muito bem. Aí ele pega, só que sempre que se faz isso, né? Geralmente se põe muito mais pontos, eu lembro disso. Nossa, como eu falava isso. Punha 2 pontos negativos, 0 e 2 positivo. Era bom para treinar as contas, as operações, legal, era bom para isso. Mas se eu fiz e mostrei que eu tenho um x e um y que satisfaz, né? Que é esse parzinho que a gente acabou de achar aqui, que eles também sabiam fazer isso, eu posso contar que isso aqui, se você já escreveu, né, que a x mais by igual a 0, é uma equação linear, é uma reta, 2 pontos satisfaz a equação de uma reta. Ele não precisava, né, eu falo, perdão, meus alunos, não precisava dar 10 pontos para fazer a equação, aí eu errava um ponto, aí minha reta saía para cá, para lá. Então, 2 pontos satisfaz, mas desde que eu saiba que isso é a equação de uma reta. Se eu já sei que isso é a equação de uma reta, eu pus 2 pontos, só que olha o que aconteceu. Marquei aqui 2 e 1, 0, 0. Mas eu marquei nesse 2, 1, 0, 0, também deu nos mesmos pontos. Inês, você falou que 2 pontos determina uma reta. E as duas equações passaram por esses 2 pontos. Ora, mas vamos olhar os 2 gráficos, né? Que passaram pelos pontos 2, 1 e 0, 0. Os 2 são gráficos de reta.
Então, se ele já sabe que isso é o gráfico de uma reta, ele já vai descartar a letra B, ele já vai descartar essa letra. Por quê? Porque aqui nós temos um segmento de reta, aqui nós temos x, né? Aproveite o que você tem aqui. Aqui está escrito x é igual a menos 2, opa, para cima e para baixo. Bom, x é igual a menos 2, só que o y está limitado, né? Seria o y dentro de um intervalo. Depende do ano série, eu posso falar de intervalo. E aqui y igual a 4, só que o meu x ele está limitado também entre menos 2 e 0. Então, aqui eu vou ter isto daqui como equação de dois segmentos aqui eu teria. E esse aqui? Esse aqui seria duas equações de reta. Mas se é reta, por que ela não veio para a banda de cá? Para cima eu estou vendo que está aberta, e para a banda de cá não veio por quê, né? Então, se é um ensino médio, você pode trabalhar com isso aqui, pôr os pontos e trabalhar com a equação modular, né? Você poderia perguntar qual que é a equação dessa? Como que seria essa equação? Aqui necessita saber o intervalo do x e do y. E aqui, será que saber o intervalo? Por que o intervalo de y para cá não pegou? Porque é uma equação modular, né? Então, poderia trabalhar isso, que vai ser a módulo, né? Aquela equação modular, assim, y, acho que todos, lógico que vocês lembram, y é módulo de, isso significa que eu nunca vou andar para o lado de baixo. É importante que o aluno distinga que esse tipo de gráfico é de uma equação modular, né? Certo, gente? 2x mais 4, é isso, né? A equação modular aí seria 2x mais 4. 2 menos 2, 0, mais 4. 2 vezes 0, 0, deu 4. 2 vezes menos 4, menos 8, menos 4, deu 4. Isso aí, tá? E esta aqui fez uma curva, não é? Legal. Então, beleza, só sobrou essa, acertei. Mas vamos ver qual é, eu vejo, né, eu sinto que é um pouquinho de dificuldade nessa questão. Isto, para isto, vem. Saber que esse ponto é o ponto 2, 1, faço. Também acredito que grande porcentagem sabe. Agora, verificar, então, olha, daqui atribuir valor para x e achar y, achar o par e vir para o gráfico, beleza. Olhar o gráfico e achar os pontos, beleza. Beleza é um pouco menor, mas é beleza também. Mas saber que pegar isso aqui, o 2, 1, substituir o 2 aqui, 1 aqui, ver se isso dá verdadeiro, a beleza já ficou belezinha. É interessante, porque quando ele atribui o x, ele substitui e acha o y. Quantas vezes que nós fizemos isso aqui com os nossos alunos, nós falamos, agora vamos validar se nós fizemos as nossas continhas, nossas operações certas. O x é o 2, vamos pôr 2 aqui, vamos pôr 1 aqui, ver se dá 0. Essa validação, dificilmente a gente faz o x, acha o y substituindo e acabou. E aqui é como se fosse a validação, a volta. Eu vejo aqui um pouquinho ainda de uma porcentagem menor que saiba fazer isso. Mas vamos lá. Só eu validar quando estiver nessa parte, que é o início, que você está ali, eles estão conhecendo, vendo, você fizer a validação do que eles fizeram, você já está contemplando esta volta, se esse ponto pertence, ok? Vamos lá. Este exercício diz o seguinte, dado o quadrilátero desenhado abaixo, e sabendo que os triângulos P, QT, tá aí, QRT, tá aqui, RST, tá aqui, e PST são congruentes,
podemos afirmar que, e pergunta, ele diz que são congruentes. Com essa palavra que eles são congruentes, quando que os dois triângulos são congruentes? Qual é o caso? E o que a gente vê aqui? Eles são congruentes quando as medidas dos seus lados correspondentes forem a mesma. Quando os seus ângulos correspondentes forem de mesmo valor. Então, isso é importante saber, porque senão fica um exercício de olhar e pôr a resposta, porque está vendo o desenho. Certo, gente? Então, eu quero saber, ele falou que é um quadrilátero, não disse o que é, ele não disse que é um losango, ele não disse nada, ele falou que era um quadrilátero e falou que esses triângulos são congruentes. Então, em cima disso, dessa fala dele, eu sei que este lado e este lado, este e este tem a mesma medida. Eu sei que o TQ, ele é comum aos dois, ele tem a mesma medida, certo? E este com este tem a mesma medida, e aqui eu sei que tem ângulo reto, correto, gente? Já sei, então, que este ângulo aqui, este mais esse dá 180. Eu já sei, então, que esse mais esse dá 180. Eu já sei que este ângulo aqui e este ângulo aqui são congruentes. Então, essas coisas eu tenho que tirar e ir tirando dessa criança. Aí pergunta se o segmento PR, tudo isso, e o segmento SQ são congruentes? Bom, em cima dessa... Pelo desenho, não, mas eu não posso ver pelo desenho. O desenho está dado, mas apesar do desenho estar dado, quando você pensa uma coisa, quando você faz um desenho, faz um prisma de base quadrada, você não consegue fazer um quadrado embaixo para subir, só se for no GeoGebra, porque se você quiser desenhar um quadrado para subir, você, com certeza, você vai desenhar isso assim, em perspectiva, que a gente fala, né? E aí, o que acontece? Eu pergunto para vocês, dá para ver que isso é um quadrado? Isso, aparentemente, ele parece ser um losango até, né? Não sei. Então, em cima do que se diz que isso é um prisma de base quadrangular, eu sei que isso é um quadrado, mas não que a minha vista mostrou, então eu tenho que ver o que está escrito, quem manda é o que está escrito. Ensina isso sempre para os seus clientes, suas crianças. Quadrilátero, 4 lados, e deu esses detalhes, tá? Falou, então, pelos detalhes, eu sei que esse tem a mesma medida, que este e este tem a mesma medida que eles. Eu sei que esses dois aqui têm a mesma medida, que a mesma que esse. Eu sei que esse aqui e esse aqui têm a mesma medida, né? A gente sabe isso, certo? Pelo menos em cima do que ele deu na justificativa que os triângulos são congruentes. Então, o segmento PR, esse segmento aqui, e o segmento SQ são congruentes? A dona não. Por que eles são congruentes? Então, só a senhora olhar isso, ela vê que não é do mesmo tamanho. Tudo bem. Agora, e se eu falasse para você que isso é um quadrado? Seriam congruentes? Entendeu? Porque aí isso aí é o quê? Diagonal. Diagonal aí não é, ele não está dizendo que o quadrilátero é um quadrado. Então, a diagonal de um quadrado ou de um retângulo, né? As diagonais possuem a mesma medida, certo? Mas outra coisa também, né, gente? Se aqui eu tenho 90, eu não posso ter 90 aqui em cima, porque senão já não dá mais certo, né? Porque eu já tenho 90, para a soma da 180 eu já estourei. Os ângulos RSP e PQR são suplementares? Então, o que são ângulos suplementares? Preciso saber. Ora, se suplementares é o que é para 180, soma. Então, se eu somar este daqui e este daqui, a soma tem que dar 180. Mas se este ângulo e este ângulo, que nós vimos que os triângulos eram semelhantes, então eu sei que este ângulo mais este ângulo aqui, ou melhor, eu sei que os dois ângulos eles possuem a mesma medida.
Mas para ser suplementar, só se fosse 90 e 90, e não está escrito que é um quadrado, então eu não posso afirmar que é 90 e 90. Os segmentos, deixa eu apagar isso aqui. Os segmentos PT e RT são congruentes? Ora, isso aqui já saiu da onde? Dizendo que os triângulos eram congruentes, né? E esses são congruentes? Também já disse. E ele disse que o quadrilátero é um quadrado em cima do que foi dado, esse quadrilátero não é um quadrado, né? Explorar. Aproveite para explorar o que você tem e demonstrar as propriedades de quadrilátero por meio da identificação de congruências de triângulo. É isso que nós temos que tirar, é isso, pedir para ele, escreve o que você acha, por que você colocou isso, o que você está achando, sabe? Coloca, gente, coloca tudo. Aqui eu coloquei as propriedades de um losango ou de um paralelogramo, tá? Vamos lá. Rafael tem um recipiente sem tampa no formato de um cilindro circular reto. Você está falando circular reto, gente? Não deixa passar batido. Você está falando circular reto é porque existe um outro tipo de cilindro circular. Mostra, faz um desenho, mostra um desenho. Nós vamos trabalhar esse ano só com esse tipo aqui, cilindro circular reto, que é esse. Mas se for tombadinho, né? Mostrar, fazer o desenho, trazer para ele saber que existe. Senão, mostra o circular reto. E parece que o nome chama. Isso é o nome desse sólido. Sim, é o nome do sólido. Mas, como se fosse quadrados. O quadrado é o nome de um sólido e sempre é aquele. Quadrado é. Desculpa, cubo é sempre aquele, é sempre aquele. Mas um cilindro circular, ele pode ser reto e oblíquo. Então, mostrar, não precisa falar, mas mostrar que tem outro, que quando aparecer ele sabe. Sabe? Eu acho que isso é muito legal. De 15 centímetros de altura, aí fica a altura. 400 centímetros cúbicos de capacidade, o que é capacidade? Então, depois que ele leu uma vez, começa a fazer pergunta, desenha então um cilindro circular reto para mim. Identifique onde é a altura dele para mim. Onde que você acha que é a altura? Quando ele fala que é 400 centímetros cúbicos de capacidade, o que ele quer falar com isso? Então, essas perguntas são as perguntas pertinentes e que vai ser para a classe inteira, né? Isso que é legal. Ele guardou aí uma determinada quantidade de produto químico nesse recipiente. Tem gente que não sabe o que é recipiente. E daí não sabe, é hora de aprender, né? E pretende tampá-lo com uma tampa circular que tenha a mesma medida. Opa! Então, falou que era o volume, também foi dada a capacidade, falou que vai tampar com uma tampa circular, desenha a tampa circular, que tenha, na medida de seu diâmetro, no mínimo meio centímetro maior que o diâmetro da borda do recipiente. Opa! Então, o diâmetro disso aqui, o que é diâmetro, aonde fica o diâmetro, desenho o diâmetro nessa azul, desenho o diâmetro nesse daqui, certo, gente? E a hora que mostrar o que é diâmetro, dizer o que é diâmetro nesse, o diâmetro no outro, só que o diâmetro, o que é a tampa, não é o diâmetro de uma, se uma tem o diâmetro o mesmo tamanho, não dá para fazer a tampa tem que ser um pouquinho mais larga, né? Não é isso? E ele disse que era o quê? Que era o diâmetro mais meio centímetro. Então, isso faz parte de compreender a compreensão, a interpretação, certo? E aí a gente vai falar assim, bom, em cima disso que eu tenho, qual que é a estratégia que eu para resolver o quê? Encontrar a medida do diâmetro da menor tampa circular que cobrirá completamente esse recipiente. Por quê? Porque se em casa, quem não fez isso, né? Pôs uma panela, aí você não acha a tampa, você põe uma tampa maior e funciona. Não funciona. Não posso pôr uma tampa menor que cai dentro do óleo e fica uma delícia. Né? Tem que ser uma tampa maior, uma tampa certinha, certinha, não se vê do que você quer. Então, ela tem que ser um pouquinho maior, né? Então, ele quer saber se
esse pouquinho maior é meio centímetro a mais. Porque qual é a medida da menor tampa? Se ele não falasse da menor tampa, que cobrirá completamente o recipiente, é aquelas tampas grandes que a gente põe quando não acha a tampa da panela para cobrir. Ué, é uma tampa e vai cobrir completamente o recipiente. Só que ele quer a menor tampa e essa menor tampa é a que possui, que ele sugeriu para possuir meio centímetro a mais. Você viu que conversa legal que dá para fazer com eles, né? Bom, em cima disso que eu tenho, qual vai ser minha estratégia? Se ele deu volume, ele deu isso, e para saber esse diâmetro aqui, para saber a medida do diâmetro da menor tampa, eu preciso do D. E o D é esse D aqui, certo? Para eu fazer isso, e deu a dica de volume, então minha estratégia vai ser, essa é a pergunta, né? Vai ser o quê? Usar a forma de volume. Então, essa é a minha estratégia, é resolver utilizando a forma de volume. Qual que é a forma de volume de cilindro? A forma de volume do cilindro é πr2 vezes a altura. Qual que é a forma de volume de um cubo? L2 vezes L. Não, gente, a forma de volume é a área da base vezes a altura, acabou. Cilindro, prisma, é a área da base vezes a altura. Lógico que do cone, que ele fecha, e da pirâmide que fecha é 1/3, mas é a área da base vezes a altura. Então, essas coisas, deixa isso, essa é a fórmula, a área da base vezes a altura. Agora, o que é a área da base? Aí ele vai ver, para isso eu preciso, quem é a minha base? A minha base é o círculo. Então, eu preciso achar a área do círculo. Então, aí ele vai colocar. Essa é a estratégia. E como ele vai resolver, né, a sua resolução, aí a gente vai ver se nessa resolução surge dificuldades em fazer diâmetro e raio, raio ao quadrado, se há dificuldade de ele fazer alguma multiplicação. Então, isso é dentro da resolução, e se aparecer dificuldade, dá-lhe exercício para tirar aquele tipo de dificuldade naquela operação que ele está com dificuldade de fazer. Mas resolver em cima de quê? De ele compreender, a habilidade está sendo desenvolvida, em cima da estratégia. Ele já está com tudo aí, gente. Aí tá, hoje eu falo que isso daí já é 80, 70% da resolução. Aí são as operações. Por quê? Porque hoje calculadora se faz essas contas, mas ela só vai fazer a conta se ele for capaz de bolar essa estratégia. Ok? E aí, ele já viu que esse D e esse D que ele procura, D mais 5, é o mesmo, e aplicar a fórmula e fazer operações. E aí a gente tem que ver aonde está para dar-lhe exercício em cima. Esse exercício, ele é bem tranquilo. Márcia fez um experimento no laboratório, misturando uma substância a uma solução. Ele pegou uma substância, uma certa substância, e colocou numa solução. A razão entre a quantidade da substância, que é em miligramas, e a quantidade da solução, que é em centímetro cúbico, que ela utilizou, foi de 2/3. Gente, é que a gente já lê, né? E já está falando, mas deixa ler e pergunta. O que significa esse 2/3 aí na história? 2 dividido por 3 é o símbolo de divisão. Mas ele disse o que significa, né? O que quer dizer, se não saiu o que significa os 2/3, o que quer dizer a razão entre a quantidade da substância e a quantidade da solução? O que quer dizer isso? Sabe, gente? É isso que eu tenho que tirar para ele conseguir fazer esse exercício. Porque se ele não tirar que a razão significa cada duas quantidades de substância, ele coloca 3 quantidades de solução, não vai sair nada. Então, eu não posso escrever isso para ele. Ele que tem que me contar
o que que ele entendeu por esses 2/3. Vai sair, é uma divisão de 2/3. Eu concordo, se eu olhar só 2/3, é uma divisão de 2/3. Mas vai ficar algo muito difícil, 0,66 de uma é muito complicado, cada duas partes de uma 3 a outra. Veja, quando você faz um bolo, tenta transformar, e se não sair a resposta, transformar. Cada 2 ovos que você coloca, você tem que colocar 3 copos de farinha. Isso é a razão do ovo para farinha. Ou aí, pega outra coisa, né, gente? Não sei, cada 3 chutes a cada 2 chutes, como que é? Ele faz 2 chutes certos para 3 chutes errados. Então, a razão de chutes certos para chutes errados. Não é da razão de chutes certos no total de chutes, para chutes a gol errado. Eu não sei os seus alunos. Eu não sei o que eles compreendem, o que eles gostam. Eu não sei. Você sabe. E aí a gente vai dançando conforme a música, né? Cada 2 rosas que eu ponho num buquê de flor, eu ponho 3 raminhos de uma folhagem verde. É a razão. Então, não importa se é substância, solução, se é flor rosa com ramo verde. Quem trabalha na floricultura, se é a massa do bolo que vai fazer, se é chute certo e 3 chutes errados no jogo, não sei. Mas é aquilo que teu aluno possa entender e a idade que eles estão. O importante é isso. Depois disso, se eu sei que cada 2 de uma eu ponho 3 da outra, agora que eu já tirei, que eles já compreenderam, eu vou dizer o seguinte, que agora esse cara pôs 18 da solução. Aqui era isso mesmo, né? Substância e solução. 18 da solução. Ora, isso é uma razão, e quando eu pus 18 da solução, a razão 2/3 tem que permanecer. E se a razão tem que permanecer, só pode ser o quê? Frações o quê? Equivalentes. Ora, se o 3, eu pus 2 de um, 3 do outro, 2 de um, 3 do outro, 2 de um, 3 do outro, até virar 18 embaixo, então eu pus quantas vezes desse 3? 6. Então, quantas vezes desse 2? 6. Certo? Aí fala densidade, habitante por quilômetro, aí vai. Essas reconhecer vistas ortogonais, ele fala para observar esses sólidos, aqui eu aproveitei 2 sólidos, e ele aqui é para você fazer a vista superior, e aqui a vista frontal. O Fábio, no ATPC do ensino médio, ele trouxe, através do GeoGebra, a construção, né, em 3D de sólidos. Ele trabalhou com vista, mas trabalhou em cima de prismas, né? Então, quando você faz o prisma base, aí você sobe a altura, vira o prisma, você consegue ver lateral, frontal. Esse tipo, perguntei, o Fábio falou, acho que dá para fazer, mas a gente não fez ainda, mas estou tentando. Se eu falar que de madrugada eu tentei, mas não consegui. Mas quem souber está aí para nos ensinar no 3D como que eu posso fazer isso no GeoGebra para ver vista, compartilhar com os colegas, isso é muito legal. O importante é que na vista, se ele está olhando aqui, ele vai estar vendo quem? Ele vai estar vendo esse L aqui, né? Mas, opa, bem reto, tá bom, gente? Eu vejo esse L aqui, certo? E aqui atrás eu também vejo esse quadradinho, eu também vejo. Só que ele está no nível mais profundo, né? Por isso que aparecem essas coisas escritas, então ele estaria assim. E assim a mesma coisa esse de cima, né? O que que a gente vê esse de cima? A gente vê tudo. Só que esse tudo, eu não vejo tudo numa socada, né? Eu vejo esse pedaço e esse está mais embaixo. E esse do lado, ele tem um inteirinho lá, né? Isso é legal, dá para ver, fazer esses sólidos são mais trabalhosos, realmente, não discordo de você, mas tá aí para ser visto e tá lá na TPC do ensino médio, que o Fábio trouxe, ele brinca com GeoGebra em cima de sólidos, prismas, lá tem prismas, tem cone, tem pirâmide, como que a gente pode ver essas vistas e as planificações, muito legal.
Muito bom. Observe abaixo algumas relações entre o conjunto. Quais dessas relações representam uma função de x para y? Eu coloquei esse exercício porque eu passei por isso. Quando estava eu numa aula, falando com os meus alunos, trabalhando função, ensino médio, né? Achando que estava abafando, né? Depois, essa aqui é uma função daqui para cá, daqui para cá. Lógico, porque primeiro se escreve, né? Dada a relação de x para y em reais, declara é uma função C e somente C, e assim vai. Fica bonito, a lousa fica linda, né? Aí depois de exercício, aí uma aluna, eu lembro perfeitamente, ela sentava na primeira carteira, do lado direito, na segunda fileira. Ela falou assim, dona, o que é função? Acabou comigo, tá? Eu achando que eu estava abafando, né? Falando, já posto escrito tudo bonito, e ela me perguntou o que era função. No material do 9º ano desse ano, eu tive a oportunidade de participar, né, de escrevê-lo, e eu lembrei disso, e lá no nosso material do currículo paulista, currículo em ação, né, a gente fala realmente o que é uma função, e isso me marcou muito, né? E tá vendo? Lembra que eu falei, a gente sempre vai aprendendo? E foi aí que me marcou, e falei, puxa, Inês, corrige isso. Então, uma função é uma passagem, uma pessoa paga a sua passagem, você que fosse R$1. Duas pessoas que passarem na catraca vão pagar R$2. Eu estou pensando em catraca, porque se eu falasse 1 litro de combustível, eu pago R$1, 2 litros eu pago 2, aí já a pessoa fala assim, cada posto é um preço diferente, então vamos tentar. Por isso, um pãozinho tem um preço, 2 pãezinhos vai ter o quê? O outro preço. Há muito tempo, quando os cobradores de ônibus, né, faziam, ele tinha em cima da, alguns de vocês vão lembrar disso, mas muitos não, né? Bastante tempo atrás, eles tinham lá naquela caixinha que recebeu o dinheiro, eles tinham o preço de uma passagem de 2, de 3, de 4, de 5. Então, o que que acontecia? O preço que ele ia cobrar era em função do número de passagens que ele teria que cobrar. Então, a quantidade que eu vou pagar no posto pela minha gasolina depende da quantidade de litros que eu vou pôr, né, naquele posto de gasolina. Então, função é quando uma quantidade depende da outra, né? E aqui o que aconteceu? Aqui eu não posso 4 pãezinhos, 4 passagens, pagar 2 preços diferentes, né? Então, isso não é uma função. Aqui, se eu vou por 4 litros de gasolina, não vai ter preço para pagar? Não corresponde a nenhum preço, é de graça. Se eu ponho 2 litros de gasolina, pode custar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Então, essas coisas dá ideia que o que é função? Uma coisa que depende da outra, né? Como que pode 4 litros eu pagar 3 e 4 litros eu pagar 4 no mesmo posto, na mesma bomba, para o mesmo combustível, certo? Então, aí que você vai dizendo, né? Aí sim que eu deveria falar, depois desse exemplo, falar, não pode ter um elemento, né, no domínio que tenha 2 imagens, né? Não posso ter elemento no domínio que não tenha imagem. A gente fala, mas isso faz parte depois da minha compreensão, né? Para ficar bem ali o que é função e o que não é função. Muito bom. Nesse construir triângulos usando régua e compasso, ele fala assim, durante uma atividade, Juliano propôs aos seus alunos a construção de um triângulo PQR. Para isso, ele apresentou os 4 conjuntos contendo segmentos às respectiva medida, conforme está apresentado no quadro abaixo. Então, ele apresentou essas medidas. Remoto. Gente, pega aí na sua casa um barbante, meça 30 centímetros no barbante, 10 no outro e 10 no outro. Estica o barbante, tenta fazer com esse barbante
ou com palito de sorvete, ou com palito com espeto, né? Cortar esses 3 palitos e tentar fazer com esses 3 palitos, conforme essas medidas, um triângulo. É isso. Qual desse conjunto é possível construir um triângulo? Para eles fazerem isso daqui. Para depois disso você falar em desigualdade. Eu tentei, mas eu não consegui. Eu fiz. Se você pegar o PowerPoint, vai estar lá. Se você tiver o GeoGebra, você consegue mostrar. Mas o que eu quis fazer lá foi o seguinte, né, gente? E aqui eu não consegui compartilhar, mas eu não vou ficar sofrendo com isso, não, tá? Você pede para ele fazer aqui, vamos dizer que aqui tenha o 30. Se aqui você sobe, vamos ver se vai subir certo lá. Subir. Aqui, essa medida, esse aqui. E se eu medir esse aqui, deixa eu pôr aqui para subir. Se eu puser esse daqui, será que eu consigo agora? Então, eu tenho essa medida, essa medida, essa medida. Será que eu consigo juntar, fazer esse daqui, grudar com esse? Porque se eu fizer esse para cá, mover, é isso que eu faço aqui, tá, gente? E esse para cá, mover, esses 2 palitos nunca vão se juntar, né? Ah, não. E daí você pode fazer um outro, né? E você colocar aqui, cadê? Aqui, ó. Este aqui, opa, e este aqui, será que eles vão se juntar? Puxa, não, se eu jogar esse para cá, ele vai cair aqui. E se eu jogar esse para cá, ele cai aqui. Eles não se juntam. Eles não se juntam. Vai ficar uma reta, né, gente? O que vai acontecer com os palitos dele? Vai ter esse, vai ter o outro e vai ter o outro. Então, não se juntam. Então, ele precisa entender, depois que ele fizer isso com os palitos, com macarrão espaguete, depois que ele fizer isso, ele chega à conclusão, qual, qual é o tamanho que deu certo? Ou melhor, quais os tamanhos que não dão certo? Então, eu preciso tirar essa desigualdade triangular dele. Não adianta eu chegar e falar para ele assim, olha, A mais B tem que ser maior do que C, A mais C tem que ser maior do que B. Não adianta eu falar isso para ele. Depois que ele fizer isso, sim. Se isso aqui não deu certo, se eu chamar isso aqui de A, se eu chamar isso aqui de B, se eu chamar isso de C, o que aconteceu? Se eu somar esses 2, vai parar aqui. Não fechou. Ou se eu chamar esse de B, esse de A, esse de C, não importa onde está chamando. Se os 2 forem tamanho, né? Aqui tem 2, aqui tem 1 e aqui tem 1. A hora que descer, o que vai acontecer? Eles vão se cruzar, mas vão cair, vão bater. A soma dos 2, desse do lado de cá e esse aqui, me deu 2, mas aqui era 2 também. Então, é isso que ele tem que enxergar. E pode ter certeza que nunca mais ele vai esquecer uma desigualdade triangular. Beatriz tem em sua casa um chuveiro cuja vazão dada pela razão entre a quantidade de litros de água despejada, razão, hein? Razão, já falamos. E o tempo que ela fica aberta é de 24/2. Você fez aquele exercício? Agora pergunta, o que significa esse 24/2? Uma divisão da 12. 12 o quê? Se ele falar ainda 12 litros por minuto, legal. Mas se ele falar da 12, 12 o quê? É a razão. Ele quer dizer que cada 24 litros de água escorre em 2 minutos. Então, isso aí sim, né, gente? Ou eu coloco 24/2, né? Ou 12 litros, 12/1. Para economizar água, ele utilizou esse chuveiro no máximo por 10 minutos ao dia. Gente, 10 minutos no dia. Se em 2 minutos joga 24 em 10, ele passou 2 minutos foi 24, mais 2 mais 24, mais 2 mais 24. Para dar 10, ele multiplicou por 5. Então, ele tem que multiplicar por 5 esse também, que vai me dar quanto? 120, né? 120 litros em 10 minutos.
É isso, porque é 24 em 2, 120 litros em 10 minutos. Gente, 120 litros em 10 minutos, no máximo por 10 minutos. Uma pessoa. Em 30 dias, né, gente? Ela gasta. Certo, aí já o problema já está resolvido, né? Nesse período, quantos litros no máximo ela gastou utilizar esse chuveiro? Aí tem que multiplicar por 30, resolve a vida. Gente, aí você também tem que aproveitar e parar isso aí e fazer a formação desse cidadão. Se 120 litros por dia essa pessoa gasta, porque ela usa 10 minutos para tomar um banho por dia, vamos dizer que ela toma só um banho por dia, em 30 dias dá 3.000, é isso? 3.600 litros. É, 3.600 é bastante? Que nós falamos em metro cúbico lá na nossa TPC, né? Pois é, se a casa tem uma pessoa e só for no chuveiro isso, e o resto, não faz, não lava roupa, não faz as coisas? E se for duas, se for três pessoas, gente, isso aqui já dá quanto? 18, né? 10.800 litros. 10.800 litros já é mais, é maior que 10 metros cúbicos, só de banho, só de chuveiro. Isso já extrapolou a cota mínima que tem para uma casa. Então, essa conscientização é legal. Aí, você imagina, aí vem conta de água, vem uma fortuna, né? Dinheiro, bom, para o nosso professor é bastante, tá, gente? Certo? Isso aqui que ela gasta de água no mês, pode falar para você, enche uma piscina bem legal. Muito bom. Compreender os processos de fatoração, observe a expressão algébrica abaixo. Qual é a forma simplificada dessa expressão? Para resolver isso, casos de fatoração. Se seu aluno está com dificuldade de caso de fatoração, vamos lá. O que é x ao quadrado? É um quadrado de lado x por x. O que é 2x? 2x é dois retângulos de uma vez x com uma vezes x. Vamos formar um quadrado perfeito? Pus um pedacinho. Opa, mas o que eu tenho aqui? X mais 1 ao quadrado. Mas só que x mais 1 ao quadrado, então deu x ao quadrado, 2x mais 1. Mas não era mais 1, o que eu tinha? Menos 48. Se aqui eu tenho mais 1, eu tenho que tirar 49. É muito legal trabalhar com geometria, trabalhar fatoração. E isso aqui vai dar zero se o x for igual a 6 ou se o x é menos 8. E isso me fornece qual é a forma dessa expressão fatorada, né, gente? E a expressão dessa forma fatorada, então vai ser o quê? X menos 6, x mais 8. E embaixo, novamente, 2x, tudo que era produto era em cima de área. Então, é a área de um retângulo 2 por x. Menos 12, o que é 12? Ora, é 2 vezes menos 6, é esse pedaço aqui, né? Então, eu vou ter x menos 6, x mais 8, que divide por esse. É muito legal. A Algeplan, dá para trabalhar, a Algeplan a gente já monta isso e já sai a resposta lateral, né? Como aqui eu não ia falar de Algeplan, mas tá aí uma maneira para se fazer, para trabalhar, achar raízes de equação, né? Resolver a equação sem pensar no meu Bhaskara, é bom saber, mas sem pensar nele, e trabalhar em cima da geometria. São sugestões, e abrindo a mente, a gente vai abrindo, que são soluções possíveis. Como que a criança poderia fazer isso? Então deixa ele sair, e se não tiver solução, propõe uma solução diferente para eles. Ah, isso aqui é muito legal. Em um experimento, uma substância líquida foi exposta a uma variação de temperatura durante 8 minutos. Nesse experimento, a temperatura T em graus Celsius da substância variou em função do tempo m em minutos, de acordo com a relação, sendo que a maior temperatura atingida por ela correspondeu ao seu ponto de ebulição. Qual foi o ponto de ebulição? Muito bom. O que você entendeu? O que está contando aí? É isso que eu preciso tirar da criança. É um experimento, teve uma temperatura, foi uma substância líquida, foi colocada no fogo, né? E ela apresentou uma variação de temperatura durante 8 minutos, certo?
Variação de temperatura em 8 minutos. E essa variação foi a uma temperatura T, em graus Celsius, e variou em função do tempo. Então, esse M aqui é o tempo, e o M variou o quê? Em 8 minutos. Então, já deu para entender. Quando eu liguei o fogo, eu pensei na temperatura, eu pensei em fogo, saiu do zero, né? Zero, meu tempo começou no zero, e meu tempo foi até o 8. E de 0 a 8, essa temperatura, ela subiu pelo que está escrito aí, e atingiu um ponto máximo, a temperatura máxima, e depois ela caiu. Ela subiu e depois caiu. Ótimo. Alguns podem falar, mas se é fogo, está em 8 minutos, ela vai subindo cada vez mais. Então, não, essa temperatura, depois que ela atingiu o leite, depois que atingiu o grau de fervura que ele caiu, ele até baixa dentro da panela, né? De acordo com essa relação. Então, vamos lá. Essa é uma relação. O que é isso? Isso aqui é uma função? Ótimo. Do primeiro e segundo grau, do segundo grau. O que está acontecendo com o meu termo A negativo? Se é do segundo A, lembra o gráfico do quê? E o que esse negativo significa? Então, vamos fazendo as perguntas e tirando deles. O que ele conta disso? Lembrando que isso aqui é uma habilidade do ensino médio, né? Primeiro ano. Muito bom. E em cima disso, eu posso esboçar um gráfico. O meu gráfico minha temperatura saiu do 0 e foi até o 8, certo? O tempo foi de 0 a 8. A minha temperatura chegou no máximo e depois ela caiu. É isso que me diz com a relação, cadê? Variou com a relação Tm igual a 5m ao quadrado mais 40. Então, a habilidade tem que estar na minha criança que quando ela ver um tipo dessa relação que está aí, que já sabe que é temperatura em, olha lá, que é temperatura, né, em minutos, que esse aqui é o gráfico de uma parábola com concavidade para baixo. E se é por isso que ela tem ponto lá em cima, de máximo. Certo, gente? Sendo que a maior temperatura atingida, chamava-se ponto de ebulição. Então, esse ponto aqui é chamado de ponto de ebulição. É o que está escrito aí. Certo? Então, esboce um gráfico, não precisa falar, só esboce o gráfico para mim. Se ele tem a noção que sai do 0 e chega no 8, porque é o tempo que ele está medindo. Se ele tem a noção que isso foi uma concavidade para baixo, porque era negativo. E aonde que está o ponto de ebulição? Que é a maior temperatura atingida. Então, isso eu tenho que fazer perguntas e tem que sair dele para ser compreendido o que está aí. E aí, esse ponto de ebulição é chamado de quê? De vértice. E lembrando que o vértice, ele divide a parábola, está ao meio, se o M, o tempo é 0, e se o outro ponto é o 8, então aqui vai cair exatamente porque esse o eixo aí que está aí, né, onde está o vértice, é que as nossas duas parábolas, se você dobrar, elas se sobrepõem, né, o eixo de simetria. Então, eu já sei que o M é igual a 4, e se o M for igual a 4, qual é o ponto de ebulição? É o Y do vértice, menos 10. Calma. O M é 4? Nós não vimos lá atrás? Se o M é 4, quanto que vale o T? Se eu substituir o 4 aqui, eu não acho o Y? É isso que eu quero. Basta substituir o 4 aqui. Sabe? Não conta você, né? Desculpa eu falar assim, tá, gente? Mas não conta você, aí eu quero saber o Y do vértice. Tá bom, eu até quero saber o Y do vértice. Eu quero saber o ponto de ebulição. E quando tem... Nesse tempo, o meu Y é esse. Nesse tempo, o meu Y é esse. Nesse tempo, o meu Y é 0. E nesse tempo aqui eu tenho um Y que é o maior. Então, nesse tempo M, se você substituir 8 aqui, você vai dar 0. Se você substituir 0 aqui, o Y vai dar 0. E se eu substituir 4, quanto que vai dar o Y? O meu ponto de ebulição, tá?
Não estou dizendo que ele não deve, ele deve saber que é menos delta sobre 4A, ele deve saber isso. Mas não há necessidade de sofrer com isso, até ele fazer B2 menos 4AC. Não há necessidade. Se ele apropriou, fez as ligações naquilo que ele já viu passado e como que ele pode sair. Inês, mas, pois é. A nossa profissão, escolhemos, amamos e queremos que ele tenha gosto pela matemática. Vamos falando, né? Mas vamos falando e vamos chegar junto, tá bom? Legal. E lá eu pus mais alguns detalhes. Novamente aqui, compreender, só que aqui ele já está pensando em crescimento e decrescimento. Mas vamos ver o exercício. Considere a função polinomial de segundo grau, que tem coeficiente linear 6 e coeficiente angular 3. Muito bom. Então, se ele souber, eu fiz uma pergunta. O que você entende por coeficiente linear? O que é coeficiente linear? E o que você entende por coeficiente angular? Coeficiente linear que entende, para ver se ele entende coeficiente linear é quando o x é 0, né? Qual é o y? Então, se o coeficiente linear é 6, eu já descarto a d. E o coeficiente angular, o que é coeficiente angular? É a tangente do ângulo. E se a tangente do ângulo é positiva, é porque esse ângulo está no primeiro ou no terceiro quadrante. Então, ela é crescente. Certo, gente? Então, quando é positivo, ela é crescente. Por quê? Porque o ângulo vai estar no primeiro ou terceiro quadrante, por isso que é crescente. Não, eu já saberia que é essa, certo? Se ele for fazer aqui, o que é tangente? Oposto sobre adjacente, né? Se ele fizer esse sobre esse, cuidado. Se ele fizer a conta assim, essa vai dar menos 3 até. Vai dar menos 3. Mas só que como está nesse... E quando você faz cateto oposto sobre cateto adjacente, você não faz sobre menos 2, é distância sobre distância. E quem vai dar o sinal da tangente é o quadrante que ela se encontra. Correto, gente? A mesma coisa aqui. É distância e distância. E se ele tivesse na banda aqui de baixo, Inês? Se ele tivesse aqui, em vez de estar lá, se ele tivesse... Bom, põe uma paralela aqui, já resolve minha vida que eu estou falando, né? Vai ser distância e distância, certo? Distância positiva. Quem vai dar o sinal desse coeficiente é quem? É a tangente. Eu sei que a gente também trabalha com coeficiente angular como variação de y sobre variação de x. Tudo bem. Aí, se você fizesse a variação de y, 6 menos 0, e a variação de x, 0 menos 2, daria positivo. Mas olha só, quanta coisa que a gente põe e sem fazer relação com o que ele aprendeu. O aluno, quando está no ensino médio, já passou por tangente. E já sabe que é tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, né? E se já passou, e no ensino médio também, quando fala em seno, cosseno, quando começa a brincar com tangente, a gente tem que começar a relacionar essas coisas. É distância sobre distância, me deu 3. Ótimo, ótimo. Só que esse fulano aqui, se me deu 3, por que a gente fala assim que ela é crescente, né? Em que quadrante que ela se encontra? Ora, quando ela está nessa posição aqui, é porque ela faz isso. E que quadrante que ela vai estar? Ela vai estar no primeiro ou terceiro. E essa fulana aqui vai estar no segundo ou no quarto, e lá a tangente é negativa. Olha, se eu falo que o M é a tangente do ângulo, só por falar... Então, vamos aproveitar as coisas de tangente e colocar aí na brincadeira. Isso é legal, sabe por quê, gente? Como a matemática, as coisas se amarram e se relacionam, né? Me deixa eu muito feliz. Bom, só vou acho que fazer mais esse, porque eu acho que vocês já estão cansados, e vou deixar lá no
Nem adianta. Ia deixar lá, mas se eu não estou falando, não vai ter o pensamento. As empresas participantes de um evento de negócio tinha cada um representante para divulgar seus produtos ao público. Ao final desse evento, cada representante distribuiu um panfleto especial aos demais representantes, totalizando 110 panfletos distribuídos. Ao todo, quantas empresas participaram desse evento? Então, o que vocês entenderam? Que tinha lá? O que tinha lá? Ah, era um evento. Não sabe nem que é evento, hein? Pode perguntar. O que era o evento? Eu não estou achando ruim que eles não saibam, não. Eu fico triste de nós não explicarmos o que é. Representante. O que é representante para divulgar seus produtos? Dê exemplo que aí vai chegar. Ao final dessa aí cada um foi distribuir cartãozinho um para o outro do seu endereço, né? E ao total foram distribuídos 110 panfletos, 110 cartões foram distribuídos. Então eu pergunto, quantas pessoas estavam presentes? Quantas empresas participaram desse evento, né? Então eu poderia perguntar assim, se eu tivesse só uma empresa, ela distribuiria algum cartão? Se eu tivesse duas empresas, quantos cartões seriam distribuídos? Eu distribuiria para você e você para mim. E se eu tivesse 3 empresas, quantos cartões seriam distribuídos? Para ele começar a falar assim, se eu tenho empresa, a empresa 1 distribui para a empresa 2 e para a empresa 3. A empresa 2 distribui para 1 e para 3. E a empresa 3 distribui. Tá, isso eu estou pensando se fosse até o ensino médio, só que veja que a habilidade ele trabalha com fundamental ainda. Mas vamos pensando aí. O que eu sei, então? Se eu tivesse só um, não distribuía cartão nenhum. Se eu tivesse 2, eu distribuiria um cartão. Se eu tenho 3, eu distribuí quantos cartões? 6. E se eu tivesse 4, como que seria isso? E se eu tivesse N empresa? Até ele chegar à conclusão o seguinte, quando eu tinha 3 empresas, as 3 distribuíram cartões, né? As 3 distribuíram e cada uma dessa empresa vai distribuir 2, porque ela não vai dar para ela mesma. Se eu tenho 4 empresas, cada uma vai distribuir 3 cartões. O que eu estou fazendo? É o número de empresas e aqui a distribuição é 1 a menos que o número de empresas. Então, se eu tiver N empresas, elas vão distribuir N que multiplica N menos 1 cartões. E esse total aqui que vai me dar 110, né? E aí, se faz essa operação, como achar melhor, outros pensam, é o número que multiplica o seu antecessor e a resposta dá 110. Tem tudo isso que pode sair para responder. Esse tipo de exercício aqui também vai estar para vocês. Antônio é professor de matemática, expôs a demonstração geométrica de uma importante relação. Ele compôs 4 triângulos retângulos com catetos medindo RST. Então, ele compôs 4 triângulos desse aqui, né? E depois a hipotenusa é o T. E formou essa figura. Então, ele pegou aqueles 4 desse e juntou. E a hora que juntou, deu isso e formou um quadradinho no meio, né? Essa demonstração associou a área de 4 triângulos 2SR. O que significa, então, aquele é o T, deixa que eu marquei todos que é o T. 4 triângulos. E falou que a área de 4 triângulos é 2SR. Por quê? Ora, porque a área desse triângulo é R, base vezes altura, dividido por 2. Como eu tinha 4, eu multipliquei por 4, por isso que deu 2. Então, tem que chegar até isso. Por que a área de 4 triângulos deu 2SR? Tira isso deles. Não vamos aceitar. Vamos tirar, saber o porquê. E de um quadrado menor de área T ao quadrado. E o quadrado menor, que está aqui atrás eu não consigo ler, mas vocês leram. Tá? Com relação às medidas RST, esse professor demonstrou o quê? Então, ele está dizendo o seguinte, que a área desse quadrado associou a área desses 4 quadrados, mais a área desse quadradinho aqui, deu a área do quadradão. Não é isso que eu estou vendo?
Pois é isso que eu tenho que fazer. E ele associou, então, a área desses 4 quadrados, a área do quadradinho, com a área do quadradão. Então, como que eu posso associar? Eu estou vendo que saiu equação. Como que eu posso associar a área do quadradão, que é t de lado, né? T por T, ela é formada... Você chega nesse, que legal. A área do quadrado maior vai ser a área dos 4 azuis mais a área do amarelinho. Fazendo isso aqui, vai chegar numa dessas relações, porque aqui vai dar menos 2SR, que corta com esse, então vai dar S2 mais R2 igual a S2. Mas vamos lá. Esse exercício eu vou falar ele com vocês, que esse exercício me deu uma dor de cabeça. Não era para estar aí, mas está aí. Cláudia, lojista, investiu 4.500 na compra de certa quantidade de calças jeans no mesmo preço. Nessa compra, ela obteve um desconto no valor de cada calça e pagou em cada delas 9/10 do seu preço. Com esse desconto, ela comprou mais 10 calças jeans. Qual foi a quantidade total de calça que ela comprou? Às vezes a concepção de comprar, a concepção de comprar aqui está com a concepção de pagar. Na minha cabeça, a concepção de comprar é o que eu comprei e o que eu levei para casa. Para mim tá junto, tá? Mas aqui nesse exercício, pelas respostas, conversei sim com a turma de São Paulo, conversei com a tudo. A resposta aí é em cima comprar com pagar. Não comprar com levar para casa. Vocês vão ver por quê. Muito bom. Então, ela investiu 4.500. Então, ela gastou quanto? E o que ela comprou? Calça. Quantos que ela comprou? Não sei. Aí, quando ela foi pagar, ela pagou 9/10 do preço. O que quer dizer pagar 9/10 do preço? Cada 10 calças, ela pagou 9. Então, cada 10 calças, ela ganhava uma. Não é isso que está escrito aqui? 9/10 é uma razão. Pago 9, levo 10. É isso que foi o que aconteceu, né? Então, qual foi a porcentagem de desconto que eu tive? Olha uma pergunta. O que significa isso? Qual a porcentagem de desconto que eu tive? Qual foi o valor de desconto que eu tinha? Se cada 10 aqui, né? Não foi isso? Eu só paguei 9/10, eu só paguei 9 partes, eu tive 10% de desconto, não foi? Se tudo era 4.500, eu só paguei 9 partes, eu paguei quantas? Certo? De cada 10 eu pagava 9, eu paguei 4.500, mas ele me deu um desconto de 10%. E com esse desconto de 10%, eu comprei mais 10 calças. Olha, e qual que é o desconto de 10% disso? Então, os 10% disso aqui me deu 10 calças. Conclusão, cada calça vale R$ 45, né? E se ela investiu 4.500, ela levou 100 calças para... Ela comprou 100 calças, mas levou 110. Então, porcentagem, qual foi o valor de desconto, são as perguntas pertinentes e interessantes para esse problema. Esse aqui, uma gráfica, quantidade de páginas impressas de forma contínua por dia, diretamente proporcional à quantidade de horas de funcionamento diário dessa gráfica. Em 5 horas de funcionamento, ela imprime 500 páginas. A função que relaciona a quantidade de página impressa por dia com a quantidade de horas de funcionamento dessa gráfica é de... Então, vamos lá. Que você entendeu? Vamos lá. Entendeu o problema? Entendi. Tudinho? Muito bem. Então, eu pergunto, quantas páginas são impressas em 1 hora? É a minha pergunta que eu posso jogar para a criança, para ele novamente fuçar no exercício, entender que em 5 horas faz 500. Se em 5 horas faz 500, em 1 hora ele faz 100. Quantas páginas são impressas em 2 horas? Em 2 horas, se 1 hora faz 100, 2 horas faz 200. Quantas páginas são impressas em
3 horas. Quantas páginas são impressas e como que você achou 200? Como que você achou as 300? Aí eu multipliquei 1 por 100, 2 por 100, 3 por 100. E se for em H horas, quantas páginas serão impressas? Tipos de perguntas para tirar da criança e trazer a resolução. Aqui novamente, né? O explorar o conceito de máximo e mínimo, um grupo de investidores observou durante 7 horas o preço das ações de um banco. Após essa observação, eles concluíram que o preço dessas ações ao longo desse tempo se comportou de acordo com essa relação. Muito bom. Depois que leu, releu e falou o X só de 0 a 7. Nessa relação, o X é tempo e PX é o preço das ações. Pergunto para vocês, né? Para eles. Entender, sabe o que é grupo de investidores, sabe o que é ação, aquela loucura, uma hora só sobe, outra hora só desce, mas nesse período de tempo de 7 horas, as ações desse grupo de investidores foi de acordo com essa relação. Vocês acham que foi uma boa coisa? Vocês acham que eles tiveram um ponto de glória nesse dia ou eles tiveram um ponto de desespero nesse dia? São perguntas. Se eles relacionam que isso é uma parábola, que o A é positivo, a concavidade é para baixo, então ele teve ponto de desespero nesse dia, né? Porque se você tem um tanto, vai subindo, a glória caiu, mas parou lá, né? Onde você está. Agora, quando você está aqui, você começa a perder, acho que é o ponto de desespero. Depois ele começou a retornar e voltou, né? Dessas 0 a 7 horas. De acordo com essa relação, após quanto tempo nessas observações as ações representaram o seu menor preço, né? Então, aí, novamente, se é isso, ela vai estar aqui. Poderia pôr aqui para baixo? Poderia sim, porque o tempo é aqui, só que aí minhas ações estavam negativas. Eu não vi que ninguém se matou, então, mas eu pus lá no GeoGebra e pus esse gráfico aí. Mas seria algo assim, né, para baixo. E esse ponto aqui, mas, ora, começou aqui, estava aqui em cima as ações, o preço, e o preço foi caindo. Poderia ter aqui o preço negativo. É que a ação tem as desvalorizações, mas não é o caso agora, as ações caíram. Muito bom. O X corresponde ao tempo decorrido em horas e o PX corresponde ao preço. Após quanto tempo, o menor preço. O menor preço é aqui, é o X do vértice. Tá vendo, gente? Após quanto tempo? Ele quer saber o T, ele quer saber o X do vértice. Se eu faço no GeoGebra, fica fácil. Se eu pus um gráfico só para demonstrar, eu não sei se esse número está no 4, esse número não está no 4, eu não sei. Eu fiz esse gráfico que eu fiz no GeoGebra, mas se a criança faz um gráfico lá, né, ela vai ver o quê? Ela não sei se ela faz um gráfico, uma abertura, como que ela vai saber? Então, ela precisa saber que x do vértice é menos b sobre 2a? Sim, precisa. Mas e se ela souber as raízes dessa equação? Se ela for achar as raízes dessa equação, gente, o delta é negativo. Então, ela não consegue ver raiz dessa equação. Então, saber só o x do vértice é bom? Sim, devemos saber, devemos. Inês, você não gosta de falar? Não gosto, mas em cima do raciocínio. Então, a gente precisa ter essa habilidade de ver o que é pertinente para fazer no momento. É isso que a gente tem que fazer. Sabendo que esses tipos de questões, pode ser tipo questões de vestibulares, são tipos de questões que tem que sair rápido, né? E achar o x do vértice é bem mais rápido que achar o y do vértice. E no caso, eu preciso do x do vértice, ok? Este exercício eu só coloquei, não vou comentar. Eu acho que para trabalhar produtos de matrizes, o nosso currículo paulista, aquele que a gente, o currículo do Estado de São Paulo,
do Machado, como que ele chama? O Nilson, aquela equipe que fez, eu sempre elogiei, falei com eles, falei para eles, foi uma coisa maravilhosa como eles adentraram em matrizes, eu fiquei encantada, eu lembro das reuniões que a gente tinha, eu fiquei encantada com isso, e para mim era a melhor coisa que existia naquele material, mais bem estruturada para mim era sobre produtos de matrizes, né? Do que falar, ficar multiplicando linha por coluna, sim, mas isso precisa estar na minha cabeça, por quê? E eu lembro, peço perdão aos meus alunos, olha, você multiplica a primeira linha, a primeira coluna, então vai dar A1, A1, 2, sabe? Precisa saber isso? Precisa, mas não é isso. Precisa saber para que serve. E lá está um bom material falando sobre isso. Novamente, aqui o gráfico dessa equação aqui, se eu sei que isso é uma reta, né? Ela poderia ser essa ou essa, mas essa aqui o meu aluno precisa saber que é uma reta, é uma constante no y igual a 6, certo? Se você colocar isso aqui, olha só, gente, se você colocar na forma reduzida, né? Você vai ter que ter o y é igual a quanto? A menos 2/3 de x, né? E que é o ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente, e ela aqui pode estar no terceiro, no segundo ou quarto quadrante, o coeficiente angular realmente seria negativo. Aqui tem uma fábrica de borracha, que produz borracha para serem vendidas e são acondicionadas em caixa que possui formato de paralelepípedo retângulo, cujas dimensões internas estão representadas no desenho abaixo. De acordo com essas dimensões, quantas borrachas no máximo podem ser acondicionadas nessa caixa? Descreva a sua solução. A pergunta: a utilização da fórmula de volume para achar isso sempre é possível? Porque eu acho o volume dessa, acho o volume dessa e vejo quantos essa cabe nessa. Estou falando meio depressinha, mas sempre é possível, porque nesse caso aqui, né, gente, aqui tem 4, então eu consigo pôr 4 borrachas de assim, aqui tem 2, e aqui eu tenho um número que está aqui embaixo que eu não enxergo, mas vocês enxergam, dá certo, e aqui tem 1 de altura e aqui tem 4 de altura, dá certo. Então as borrachas vão ficar certinho, então se eu fizer a divisão de volume vai dar certo, mas imagine se essa borracha fosse 4,5, aí já não daria mais certo para eu fazer assim, porque é borracha. Eu poderia pôr a borracha em pé, mas será que todo o espaço, o volume, não ficaria pedacinhos abertos, né? Então, isso é importante, eu despertar isto no meu aluno. Será que sempre eu dividir esse volume, quantas vezes cabe nesse, dá certo? Né? Então, entenderam que eu falei? Se aqui fosse 15, 5, aqui é 16, vai ficar espaço do lado. Ah, tem o espaço de um, eu ponho em pé. Vamos pensar que isso aqui é espaço de 1,5, de 2, né? Não é porque a conta deu certo que vai caber a quantidade certa. Então, isso aí é mais para um despertamento, tá? Mas aqui no caso, você pode trabalhar com volume, pode ver quantas borrachas que cabe na primeira, na base, e você vai pôr dessa quantidade, a área que você forrou aqui embaixo, como é 1 de altura, você vai multiplicar por 4, né? Pense em outra maneira para calcular a quantidade de borrachas que pode ser acondicionada nessa caixa. Acabei de colocar para vocês uma sugestão. Esse exercício é muito legal também. O quintal de uma casa no qual será construída uma piscina circular de 4 metros de raio. Um tablado de madeira em forma de triângulo retângulo será construído circunscrito a essa piscina. Para fazer esse exercício, aí tá sugestões, qual é a área destinada ao tablado da piscina? Não é isso? Uma casa, o tablado em forma de triângulo retângulo será construído. Então, o tablado é esse aqui. Qual que é a área dele? Qual é a área da piscina? Então, tem que saber qual é a área da piscina. A profundidade da piscina é de 1,60 m. Altera a sua área? É legal ver isso também, né? E se isso... E quantos litros de água são necessários para encher essa piscina com 1,60 m? Sabe? São perguntas que eu posso colocar, são perguntas para ele executar,
Essa pergunta é bem pertinente, porque não importa. E depois, aproveitando para rever algumas coisas aí de litros. Eu vou parar por aqui, porque nós estamos... Vou deixar esse tipo de pergunta aí para vocês, porque realmente eu abusei de vocês, né? Tinha posto alguns exercícios e muita coisa para comentar. Mas tá aí, gente. Tá aí, sugestões, quem quiser use, abuse, telefone, pergunte e a gente pode trocar ideia se a gente vai crescer junto. O aprendizado do nosso aluno. E o aprendizado dele vai ser quando ele começar a amar a matemática. E para amar ele precisa ter gosto. E esse gosto cabe a nós. Gente, muito, muito obrigada e até, tamo junto. Beijão para vocês.